Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Peço licença para entrar na casa de vocês para mais um dia de aula. Alguém sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Vejam só, vocês aproveitaram o São João em casa, claro, aproveitando em família. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é de História. Vocês irão abrir o livro na página 60, onde está falando sobre a riqueza que vem do Oriente. Ou seja, também a história das grandes navegações. Já conversei com vocês em outras aulas sobre as especiarias, né? O que eram essas especiarias? As especiarias eram canela, noz moscada, cravo, açafrão, pimenta e gengibre. Essas especiarias geralmente eram encontradas nas Índias. E para que utilizava essas especiarias? Utilizava para a preservação de alimentos. Como, por exemplo, naquela época, ou seja, no século XV, não existia geladeira, né, como existe hoje. Então, tinha um desperdício muito grande de comida, ou seja, a comida apodrecia, né, não servia mais para eles se alimentarem. Então, com isso, existia muita fome nessa época, no século XV. Por quê? Tinha a comida, mas como não tinha como preservar, ela terminava se perdendo, né? E para preservar essa comida, eles utilizavam essas especiarias. Porém, essas especiarias eram compradas em pequena quantidade, porém por um preço bem alto, certo? Era como um valor de ouro, né? Hoje em dia a gente tem isso aí em preço bem acessível, né? Bem baratinho, vamos dizer assim. Mas no século XV não era dessa forma. Eram os produtos de grande valor, certo? Então, os europeus tentavam buscar essas especiarias, né? Então, eles faziam o que? As rotas marítimas, né? Mais precisamente, como por exemplo, Vasco da Gama, né? Bartolomeu Dias, Pedro Alves Cabral, né? Todos eles iam em busca dessas especiarias e tinha as rotas marítimas. O que era que eles utilizavam para ter essas rotas marítimas? Eles utilizavam o astrolábio, né, a bússola, e também desenvolveram, como por exemplo, a caravela, né, que era um transporte da época, um transporte marítimo, a nau, a cartografia, entre outros. Então, eles descobriram, né, como é que eu posso dizer, essa forma de se orientar através do astrolábio e da bússola, e utilizava o meio de transporte, como por exemplo a caravela e o nau, que era um barco de grande, como é que eu posso dizer, potência, né, para se locomover nesses lugares. Eles faziam esse roteiro pelo mar Mediterrâneo, porém, em uma das rotas eles se desviaram, né, pelo Atlântico e terminaram até conhecendo o Brasil, né, que deixaram de lado por um tempo, depois foi que eles voltaram novamente para a colonização e assim por diante. Então, Tia separou para vocês um videozinho explicando, né, com mais imagens, vamos dizer assim, para que vocês entendam melhor sobre essas grandes navegações, ou seja, as especiarias, né? Porque as grandes navegações é porque eles se locomoviam, né? Em busca dessas especiarias. Nessa mesma época também, no século XV, eles não sabiam que a Terra era redonda. Eles não tinham essa noção ainda, né? Eles não sabiam que a Terra era uma esfera. Então, um dos primeiros a acreditar nisso aí foi Cristóvão Colombo. E foi muito criticado na época, porque eles não acreditavam que a Terra era redonda, né? Então, ele foi bastante criticado, foi chamado até de louco. Ele e a rainha da Espanha na época. Então, veja só, assiste o vídeo
Em seguida, vocês irão resolver o exercício na página 65 e 66. Vou lembrar novamente do livro de vocês, do projeto Estante Mágica. Ô tia, mas por que a tia não fala só na aula de português? Não, porque está se aproximando, né, a data para a gente entregar esses livros, né, ou seja, enviar o livro que vocês fizeram com desenho e tudo, então por isso a tia está cobrando. Já recebi, né, o retorno de algumas pessoas, fiquei bem feliz, como eu já falei anteriormente, espero receber mais. Como hoje o conteúdo é pouco, vocês só têm 2 páginas para resolver, então dá para dar uma adiantadazinha no livro de vocês. Beijo, boa aula, aguardo vocês. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas 2 cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante,
Pedro Álvares Cabral tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste, mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.